palestras todas ao final. Tá? Então, eu gostaria de chamar agora o Dr. Lúcio Lemos, que vai nos falar sobre dosagem hormonal salivar. Bom, eu escutei a palestra agora, achei interessante. A gente fala em alguns momentos aí sobre envelhecimento. E uma das principais situações é que, a partir dos nossos 30 anos, a gente começa a perder hormônio, né? A produção deles começa a ficar deficiente e, em alguns momentos, a gente paga por isso. Aguardando ele me ligar. Tem que soltar aqui. Bom, meu nome é Lúcio Lemos, eu sou biólogo. Nós trabalhamos com análises clínicas há 36 anos e, em torno de uns 5 anos, nós conhecemos o exame hormonal salivar. Nosso laboratório, ele já trabalha com dosagens hormonais há 20 anos. E essas dosagens hormonais até então eram em sangue, como todos conhecem. Há mais ou menos uns 12 anos atrás, eu recebi uma proposta de dosar o hormônio salivar, testosterona no caso. Na época, não havia esse kit no Brasil, apesar dele já existir há cerca de 30 anos nos Estados Unidos. E como não tinha registro, nós não trouxemos. Há mais ou menos 4 anos recebi a mesma pergunta: você dosaria hormônio salivar aqui no Brasil? E eu pesquisei, consegui trazer da Itália, da Alemanha, dos Estados Unidos, com registro. Cabe-se colocar aqui que aquela resolução do Conselho Federal de Medicina, onde envolveu o nome hormônio na saliva, está direcionando o que está escrito lá é o seguinte: não é proibido usar exames hormonais salivares para fins de anti-envelhecimento. Na verdade, o kit não foi criado para isso. Ele foi criado para dosar hormônio. A endocrinologia internacional já utiliza. E ele tem registro na Anvisa, tá? Não há problema nenhum em se utilizar isso. Bom, passar rápido para a gente não perder muito tempo. O laboratório tem 500 metros quadrados de área técnica, 15 postos de coletas, está no 8º ano de acreditação, isso é importante. Procure usar laboratórios que tenham acreditação. São 15 mil no Brasil, 300 têm acreditação. Deixa eu andar. Muitos perguntam sobre pesquisa científica, né? Artigos científicos. Existem muitos artigos científicos sobre exames hormonais salivares. Mesmo assim, nós estamos entrando com 4 trabalhos na Universidade Federal de Juiz de Fora, que já estão em andamento, trabalhando dosagens hormonais salivares. Inclusive, trabalhando junto a um endocrinologista que era extremamente cético em relação à saliva. Desde que ele começou a trabalhar os dados, ele já mudou de ideia e já começamos a trabalhar a validação dos hormônios em Juiz de Fora. Alguns trabalhos. E esses aqui são as aplicações hoje para a saliva. Não se trabalha só hormônio, trabalha vários exames. E os exames realizados no Brasil, que existem registro: cortisol, DEA, androstenediona, testosterona, progesterona, os estrogênios estradiol, estrona, estriol, e todos registrados pela Anvisa, melatonina, pregnenolona, IgE secretória e insulina. A gente procurou trazer para o Brasil kits que compõem a cascata hormonal, que ajudam o médico que está preocupado em modular seu paciente a ter um mínimo de controle sobre essa modulação. A gente sabe hoje em dia
que muitos pacientes que usam DEA por conta própria estão estrogenizando, ou seja, o DEA vem até a androstenediona e, por falta de enzimas, não vai para a testosterona e sim para a estrona. Por isso que vem as informações a todo momento de quem não gosta de modulação, de que ideia da câncer, o Fantástico vai falar isso agora, de que usar hormônio você terá câncer. Na verdade, a questão está ligada com receptor, está ligada com dose que está sendo utilizada, e se tem ausência ou não. Muita gente começa dando pregnenolona achando que vai melhorar aqui o cortisol. Mas olha quantos hormônios você precisa, quantas enzimas precisam entrar nesse circuito para que a coisa funcione. Então, quando você tem um perfil hormonal, salivar no caso, vou explicar por quê, você consegue saber qual das cadeias está quebrada e como intervir nisso aí. Bom, como eu falei logo no início, a partir dos 30 anos, nossos hormônios começam a cair. E tudo que está relacionado negativamente a essa queda começa a aparecer. Né? A coleta da saliva, as questões da saliva, em termos práticos, você pode colher em casa, você pode colher no horário que quiser, você pode fazer teste terapêutico, teste de carga, o que você quiser trabalhar, porque a coleta é simples, o material é altamente estável, você pode guardá-lo por até 10 dias, a gente nunca orienta 10 dias, fala 7, porque o paciente às vezes guarda isso no carro, vai para o sol e outras coisas interferem. E o principal, toda vez que você dosa saliva, hormônio salivar, você está dosando o hormônio livre. O hormônio livre é aquele que está pronto para uso, o que a célula precisa para usar. O hormônio em si não vale nada se ele não conseguir entrar numa célula. Ele só atua dentro da célula. E se ele não está livre, não adianta a pessoa ter 800 de testosterona com SHBG altíssimo e não ter testosterona livre. Ela não vai chegar até a célula. E essa livre você detecta na saliva, porque a que está no soro, a que vocês usualmente veem no soro, é a que está ligada ao SHBG ou à albumina e não está ativa. Esse é um grande problema hoje. Então, as dosagens hormonais, inclusive, toda vez que você pede uma testosterona, uma progesterona e o paciente colhe pela manhã, nós estamos partindo do princípio que a produção hormonal ela é única durante o dia todo, e não é. Ela é em picos. O que acontece? Na saliva, padronizou-se o seguinte: nós vamos colher 3 vezes durante o dia, de manhã, de tarde e de noite. E temos a média da produção daquele dia. Pode ser que algumas pessoas, a maioria tem testosterona mais alta pela manhã, mas nem todas. Então, se você colhe de um indivíduo que o pico de testosterona é à tarde, você taxa esse cara como hipogonadismo e, na verdade, ele tem testosterona ali. Então, isso é uma das formas de sair desse problema. A coleta de saliva, ela ajuda que seja respeitado o estilo de vida daquele paciente. Se ele trabalha à noite, por exemplo, e você está colhendo a saliva dele no período de trabalho, que seria, e aparece que o cortisol dele está mais alto à noite, na vida dele é normal que o cortisol dele esteja à noite. O ritmo circadiano dele é outro. Então você pega um indivíduo que trabalha durante a noite e fala, vai colher seu cortisol às 8 da manhã, é a hora que ele está indo dormir, e o cortisol dá mais baixo. Esse é um dos exemplos. Abril de 2013, o IED colocou que cortisol só na saliva. E o mesmo caminho vai ser seguido pelos outros hormônios. Aquele endócrino que eu mostrei no início, chefe da cadeira de fisiologia da Universidade Federal de Juiz de Fora, faz parte desse grupo e vai trazer as informações que ele está obtendo.
Indicações para o uso de saliva. Nós vamos falar aqui de um dos casos, né, o principal caso, que seria a fadiga adrenal, porque o tempo é curto. Adaptação ao estresse. Todos nós vivemos estresse contínuo. Fomos criados para viver momentos de estresse, fuga de animais, estresse sobre condições alimentares, mas hoje a gente carrega o problema para dentro de casa. Então a gente vive em constante estresse. Isso faz com que nossa adrenal esteja em constante produção de cortisol, constante produção de DEA para neutralizar esse cortisol. E hoje, a maioria de nós, principalmente profissionais da saúde, passamos por um estresse, né? O estresse de Burnout, que está afetando a nossa condição, nossa capacidade de trabalho. Então, as indicações para exame de saliva em homens que normalmente apresentam essas condições: ansiedade, depressão, sintoma depressivo, né? Cansaço anormal. Cada vez mais a gente dorme e tem a sensação no dia seguinte que não dormiu. Falta o sono reparador. Muitas vezes por falta de melatonina. Né? Você não tem melatonina, você não dorme. Ou dorme mal, com micro despertares. Queda de cabelo, diminuição de pelos, tudo isso está ligado com a queda hormonal, que teoricamente seria normal. Mas hoje em dia não há necessidade de se aceitar isso como uma regra, né? Nas mulheres, todos os sintomas que nós vimos antes e mais alguns que são os sintomas de menopausa, a secura vaginal, diminuição ou perda de libido, né? Aumento de peso, principalmente com o aumento do cortisol, né? E as alterações hormonais em geral que vem acontecendo, e cada vez mais começando antes da hora. Aí vem mais, né, indicações, né, insônia e sonolência sempre aparecendo. Uma outra indicação da dosagem hormonal salivar é no monitoramento de modulação hormonal. Hoje, com o advento, que já é bem antigo, mas no Brasil foi conhecido há pouco tempo, até se você entrar na internet ainda se encontra lá que não existe testosterona bioidêntica ou testosterona base à venda no Brasil. Na internet ainda fala isso, é um absurdo, isso aí já se vende normalmente, ou seja, testosterona com a mesma molécula, com a molécula parecida com a nossa testosterona natural. Quando você vai modular esse paciente, você precisa monitorar, porque as doses hoje variam demais. E como é uma questão realizada normalmente em farmácias de manipulação, você tem uma dificuldade de padronização disso. Quando você usa saliva, você consegue controlar, saber se aquela dose é a que você pediu e evitar o excesso de oferta de hormônio para o seu paciente. Isso pode acontecer no caso da progesterona, que, em alguns casos, o efeito tem sido ao contrário. A gente sabe que o excesso de hormônio mimetiza a carência desse mesmo hormônio. Então, os sintomas do excesso são parecidos com os sintomas da deficiência. E a saliva ajuda bem isso. Isso aqui é uma correlação rápida que a gente fez. Nós já chegamos a 6.000 pacientes no Brasil realizando dosagem hormonal salivar nos últimos 3 anos. E a correlação com o sangue é muito boa, mas antes de se modular o paciente, você deu hormônio, essa correlação se perde. Essa é a grande dificuldade. Porque, por exemplo, para a testosterona, todos sabem que testosterona livre no sangue não é dosada. Ela é calculada a partir da dosagem da testosterona, do SHBG e da albumina. E o idealizador deste site, do ISAM, avisa embaixo, no rodapé, só não sei dizer há quanto tempo, que a partir do momento que existe uma carga de esteroide exógeno, o cálculo se perdeu. É a mesma coisa quando você tem o cálculo do LDL com um paciente com triglicéridos acima de 400. Não existe um cálculo que dê certo se o triglicérides for mais alto do que 400.
Perde-se isso aí. A afinidade do SHBG se perde quando você oferece uma carga de hormônios. Aqui é para insulina. E aqui são 6 perguntas que eu gostaria que vocês lessem. E se alguma delas se encaixa com o que vocês vivem atualmente. Isso aqui a gente traduziu de um encontro que houve há 3 anos. Um especialista em fadiga adrenal, James Wilson, dos Estados Unidos, esteve aqui, deu um dia de aula só sobre fadiga crônica. Fadiga crônica hoje é considerada uma epidemia e ela é a porta aberta, é a porta que se abre para as mais variáveis doenças, inclusive hipotireoidismo. O cortisol salivar, da forma que conhecemos, lembrar aqui é que em nanomol por litro é diferente do sangue. No sangue é nanogramas por ml. Apesar da similaridade dos números que vocês estão vendo aqui, aqui equivale a 3% do que existe no soro. Muitas vezes você tem aumentos aqui e o soro normal. Por quê? Porque há um excesso de liberação de cortisol livre, mas quando dosa no soro, ele está dando normal. Um outro grande problema é colher sempre em horários pré-determinados. Com o tempo, nesses 6.000 pacientes, nós percebemos que, ao acordar, começa um pico de cortisol que em 50 minutos cai em 40%. Se você acorda às 7 e vai para o laboratório colher esse exame, até colher já caiu. Então, você está com um resultado mais baixo ou normal do que é o real. Outra coisa que acontece é ter quase 0 de cortisol no sangue, a pessoa não ter clínica e você dosa na saliva, ele está normal. A explicação, o sangue, eu só consigo dosar o que tiver preso ao CBG, que é a globulina que carrega esse cortisol. E se a pessoa, por alguma deformação genética, não tem CBG, dá 0 no sangue, mas ela tem cortisol e ela é até normal em relação ao cortisol. Então, essas questões estão trazendo à tona a necessidade de se trabalhar com o hormônio livre. Aqui são alguns sintomas de cortisol elevado. Cortisol elevado. E aqui, alguns sintomas de cortisol baixo. Todos que estão com asteriscos apareceram no cortisol alto. Então fica muito difícil, somente pela clínica, pelo que o paciente está te relatando, você saber se ele está com cortisol alto ou baixo, se você não dosar. Cria uma confusão nessa situação. O DEA, já que a gente vai falar de fadiga adrenal, também é muito importante. Ele contribui com várias situações no dia a dia do indivíduo. Ele é um dos principais reguladores do cortisol, né? Vou explicar mais para frente sobre isso. Indicações para se dosar cortisol salivar. Hoje, dosa-se sulfato de DEA no sangue. Porque o DEA no sangue é 400 vezes menor que o sulfato de DEA. O grande problema é que nós podemos ter sulfato de DEA normal, que é a reserva do DEA, mas por uma deficiência enzimática, não conseguimos trazer de volta sulfato de DEA para DEA. E às vezes temos sulfato de DEA normal e DEA baixo. Na saliva também existem os 2 exames, sulfato de DEA e DEA. Como a gente consegue dosar o DEA, demos preferência ao DEA por causa dessa questão aí de falso negativo, no caso, do famoso sulfato de DEA, né? Fadiga, má qualidade de sono, o HIV, isso aí é um estudo que está tendo na Universidade do Rio de Janeiro, já se sabe que o HIV também faz com que a gente pare de produzir DEA. Existem alguns medicamentos que vão
tentar bloquear essa questão aí. Por que monitorar o DEA quando você dá DEA para o paciente? Alguns pacientes estrogenizam, ou seja, ao invés de transformar esse DEA em testosterona ou progesterona, transforma esse DEA em estrona ou estradiol, e aí é o que vocês não querem. Que o paciente tenha, por exemplo, se a estrona dele for para 4 estrona ou 16 hidroxiestrona, vai para a mama, vai para a próstata. Daí vem as informações equivocadas, né? Testosterona não causa câncer de próstata. A aromatização da testosterona para estradiol e estrona é que causará. E alguns homens têm esse problema. Aromatizam com muita facilidade. Quando isso acontece, excesso de suplementação de DEA, você tem esses problemas. E na saliva você vê qual é a dose ideal, porque modular paciente significa individualizar o tratamento. Não são doses padrão. Os valores normais, não temos muito tempo para falar sobre isso, mas o valor normal de referência em laboratório é muito complicado, porque ele pega uma população, não importa se tem indivíduo doente ou não no meio, são valores referenciais populacionais, não são valores referenciais de saúde. E, normalmente, existe uma queda, e a gente não pode considerar que uma queda hormonal que traz tanto prejuízo à saúde seja uma coisa normal. O indivíduo, se possível, a gente deveria manter os hormônios dentro de valores de uma idade até 30 anos, e é o que todo mundo faz, indiretamente ou diretamente, através de alimentação, exercício físico, porque você faz exercício físico, você aumenta a DEA. Então, o cara que faz o exercício físico vai ter uma produção de DEA melhor do que um outro indivíduo da idade dele que não está fazendo. Então, ele está modulando. Ele também pode ingerir DEA, ou pode ingerir pregnenolona com boro e transformar em DEA. Né? E valores desejados são aqueles valores que, dentro dos valores normais de uma população, são os valores que se aproximam mais com a saúde, que são divididos em quartis. Isso aí é uma coisa que tem que ser explicada em um outro momento, mas você consegue, por exemplo, sair do 0,62 e começar no 1,39. Você divide mais ou menos isso aqui por 4, e a partir do terceiro e quarto quartis é que você tem os valores ideais para aquele indivíduo. Vocês têm que convir comigo que gama GT de 5 a 50 ser normal não existe, né? E é o que sai nos resultados. Normalidade de gama GT de 5 a 50. Gama GT é um marcador inflamatório, não deveria passar de 16. Quando o indivíduo tem o cortisol ainda dentro dos valores normais, o DEA, ele consegue neutralizar os efeitos negativos desse cortisol. O cortisol aumenta, o DEA aumenta e neutraliza a ação que seria no cérebro. E outras ações também, como dislipidemia, né, causada pelo cortisol. É normal termos cortisol elevado em algum momento de nossa vida. Só que ele tem que estar dentro de valores ótimos. E esses valores, no despertar, são bem mais altos e caem até a noite. Com o tempo, com estresse crônico, vou botar em mulher porque é o que mais acontece. TPM. O estresse crônico faz com que os níveis de cortisol saiam das faixas normais, permaneçam altos, a gente chama de adaptação ao estresse. O corpo tenta adaptar ao estresse, trazendo mais DEA, aumentando o DEA, neutralizando isso. Mas isso aqui, nós fomos feitos para que isso ocorresse em alguns momentos e desaparecesse. Hoje em dia, a preocupação que todos nós temos com o trabalho e com a vida em geral mantém esse cortisol aumentado. E aí despenca, né? Por quê? A nossa adrenal, que é minúscula, responsável pela produção tanto de cortisol quanto de DEA, do veneno e do antídoto,
ela acaba se cansando. E aí esse hormônio cortisol cai, mas também o DEA já caiu. Primeiro cai o DEA. E aí você entra num estado de fadiga adrenal. E se essa fadiga adrenal continua sendo estimulada, você vai cair no que a gente chama de exaustão adrenal. A endócrino não considera assim. Ou vai ser Addison ou vai ser Cushing. Mas existe, no meio desses dois, essa entidade que não chega a ser um Addison. E é a fadiga adrenal. O que acontece com o indivíduo com fadiga adrenal? Tudo isso que vocês estão vendo aí. Dores, né? Alergias diversas, hipotiroidismo, né? Vertigens, as pessoas desmaiam. O cara que desmaia e depois volta ao normal, volta a trabalhar, ninguém sabe dizer, procura ver o que está acontecendo, não consegue encontrar uma explicação. Sintomas de depressão. Aqui está escrito depressão, mas são sintomas. Você trata o indivíduo e aquilo desaparece, sem utilizar produtos para a depressão. Ele não tem cortisol, ele não tem energia. Muitos de nós estamos fatigados da adrenal, querendo parar de trabalhar, ou sentindo dificuldade de trabalho e estudo, ou aquela pessoa que fala assim, ó, eu de manhã não sou nada, não consigo acordar, não consigo estudar, não sou nada. Mas vai passando o dia, de noite eu sou o máximo, eu trabalho muito, e quase não durmo tarde. Isso aí já é a fadiga adrenal. É o indivíduo que não consegue acordar e também não consegue dormir, né? Que bebe café para poder manter energia. E quando você vai olhar, ele já não tem cortisol. Só que se fosse só isso o problema, vivia se bebendo café. O problema é que o DEA está dentro da questão imunitária. Você não tem DEA, você não tem imunologia. E aí você começa a ter gripe a todo momento, a ter rinite, a ter alergias, a ter tudo, até que vem uma doença pior. É importante que se dose também o cortisol dos indivíduos que acordam na madrugada. Aqueles que falam, eu acordo para fazer xixi e volto a dormir. Ninguém acorda para fazer xixi e volta a dormir. Doutor, 3 minutos. 3. A pessoa acorda muitas vezes porque o cortisol deu um pico na madrugada, ele acordou, e às vezes de manhã, quando é para estar alto, ele não está alto. E aí, se você não fez isso aqui, você vai considerar ele como fadiga adrenal, e ele não tem fadiga adrenal ainda, ele está desregulado. Existem medicamentos fitoterápicos para melhorar isso. Aqui é o caso de um paciente feminino com essas queixas. E aí você faz o exame, olha, DEA baixo, cortisol baixo. Aí está seguindo o caminho já para chegar no 7, está com má adaptação ao estresse. Mas o pior, a adrenal dela já está parando, não forma androstenediona, já está sem testosterona, progesterona nem se fala, muito baixa. Estradiol fica num ponto, está baixo, mas fica num ponto que causa a TPM, porque a desregula em relação à progesterona. Estrona ainda está baixa, mas vai subir. E o estriol baixíssimo. Ou seja, trazendo tudo isso por questões de perda de hormônios. Nesse caso, a gente pode pensar numa pessoa idosa, mas ela não é idosa, ela tem 30 anos e usa anticoncepcional. O contraceptivo transforma a mulher em menopausada química. Tem que viver com isso. Para a adrenal, para o ovário, na verdade, para o ovário. E aí toda a função de produção de testosterona e progesterona vai para uma glândula muito menor, que é a adrenal. E aí vem esses problemas. Então você pode acompanhar casos como esses assim. Aqui, ó, fadiga adrenal instalada, porque DEA está 0,12, muito baixo, cortisol todo fora da linha, e o paciente cai aqui em fadiga adrenal.
Bom, o tempo já se passou. Estou à disposição a perguntas. Muito obrigado. Nada.